Nós vamos abrir a palavra de Deus na carta escrita aos Filipenses, e nós vamos continuar compartilhando com os irmãos aquilo que começamos no domingo passado. Carta aos Filipenses, nós vamos fazer uma breve recapitulação, né, do que falamos, para a gente pegar a sequência do novo. No versículo 6, do capítulo 1, nós falamos no passado que o Senhor começou uma boa obra em nós e Ele vai completar esta obra até o dia do Senhor Jesus. Isto aqui, irmãos, é a base, né, do que estamos compartilhando com os irmãos. Foi o Senhor que começou, né, uma boa obra em nós, e Ele é poderoso, é suficiente para terminar esta obra até o dia da manifestação do Senhor Jesus. Amém? Esta é uma bendita esperança, é uma gloriosa esperança, que deve sempre estar viva dentro de nós, em Cristo Jesus. Nós dissemos para os irmãos que esta obra, né, que Deus começou em nós, ela procede dele mesmo, né? Não se trata de uma obra sugerida por quem quer que seja, proposta por quem quer que seja. Isso nasceu no coração de Deus nos tempos eternos. Então isso também deve estar sempre vivo, né, no nosso coração. Não há nenhum improviso nesta obra que Deus está realizando na nossa vida. Não há nada que não passou pelas deliberações, vamos dizer assim, do Deus eterno, né, lá nos tempos eternos. Isso é maravilhoso, né? Falamos, né, compartilhamos com os irmãos, olhando para vários versículos, para vários textos da palavra de Deus, que esta boa obra de Deus, ela não é, vamos dizer assim, outra coisa senão o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus. Ou seja, não é algo que Deus está fazendo a parte do seu Filho, ou separado, né, do seu Filho. Aquilo que tem ocupado as mãos de Deus desde a eternidade tem no centro, bem no centro, o Senhor Jesus. E nós, igreja, os filhos de Deus, fomos trazidos, né, para dentro disso, ou introduzidos, né, nesta obra eterna que o Senhor está fazendo em Cristo Jesus. E também falamos um pouquinho que isso que Deus está fazendo em Cristo Jesus, de uma maneira assim muito resumida, né, que isso é grandioso, é amplo, vai fazer com que todas as coisas
tanto as dos céus como as da terra, ou seja, toda a criação de Deus, toda a sua dimensão, toda a sua extensão, seja conduzida ou centralizada na pessoa do Senhor Jesus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala que Cristo será tudo em todas as coisas. A obra de Deus vai estar plenamente realizada quando Cristo encher todas as coisas. E isso está em curso, né? Dentro dessa soberania e glória do nosso Deus. Paulo ele deixou uma advertência para os irmãos de Filipos, né, que eles deveriam guardar muita força, né, a palavra de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus, que traz, né, para a igreja a porta de entrada para todas estas coisas. Ou seja, essa deveria ser e deve ser a resposta da igreja ou daqueles que são chamados, né, que recebam, como foi dito hoje, pela fé, né, o Evangelho do Senhor Jesus, e comunica, né, tudo isso no nosso coração. Falamos também que, se tratando da igreja, esta obra de Deus, ela nos separa para Deus. Quando ela toca a nossa vida, né, ela nos separa para Deus. De uma forma muito real, muito verdadeira. E vimos várias escrituras onde o próprio Senhor Jesus está falando disto, que o Senhor separa, e tem separado, né, um povo para que verdadeiramente, né, participe desta sua obra em Cristo Jesus. Eu disse para os irmãos que esta separação ela é extremamente importante, porque Deus não faz, Ele não realiza as suas obras naquilo que está misturado. Ou seja, desde o princípio, quando o Senhor começou, né, a se revelar e se mostrar e dar os primeiros passos para ter, né, um povo, para trazer à existência a igreja, o Senhor foi separando os seus para que isto fosse realizado, né, na vida deles. Nós vimos que essa separação não é uma separação exterior, né? Não é uma separação que acontece do lado de fora, mas é sobretudo uma separação que a própria vida de Deus nos seus filhos promove. Podemos dizer que essa separação nada mais é do que um movimento que a vida de Cristo faz naqueles aonde ela está presente. Ou seja, onde a vida do Senhor Jesus está, ela promove esta verdadeira separação para os propósitos, né, eternos de Deus em Cristo Jesus. Fizemos até aqui uma ilustração, né, sobre os times quando vão, a meninada quando vai jogar futebol, né,
antes que ocorra a escalação, a separação dos times, a meninada, não importa quantos, estão juntos. Mas quando um grupo é colocado de um lado e o outro do outro, e um fica com camisa e o outro sem camisa, começa uma disputa, né? Então nós vimos, Paulo está falando aqui em Filipenses, que aqueles que são alcançados por esta separação que a vida de Cristo promove neles, precisam estar conscientes de que existe um outro lado. Existem aquelas dificuldades que vão se opor a Deus e aos seus interesses, né, na vida daqueles que foram por Ele separados. Ou seja, ficar separado para Deus não é fácil, é muito difícil. Mas é assim que Deus faz a sua obra, né, na vida dos seus filhos. E Paulo aqui nessa carta aos Filipenses, ele colocou de uma forma muito clara, né, estes lados. Nós vimos aí no capítulo 1, versículo 21, se você quiser acompanhar aí. Diz assim: portanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Certamente, aqueles que estão separados para Deus, estão debaixo desta verdade, desta realidade. O viver é Cristo, ou, em outras palavras, eles vivem pela vida de Cristo. A vida ressurreta do Senhor é que opera, ou que realiza, né, o desejo do coração de Deus em todos eles. Mas Paulo também fala, né, de muitos outros. E ele dá nome, né, para estes outros, em quem, infelizmente, a vida de Cristo não era, e certamente não é, aquilo que move, né, essas pessoas aqui nessa terra. Nós vimos Paulo falando de pessoas que resistem no Evangelho, de pessoas que invejam, de pessoas que discordam, de pessoas que disputam, de pessoas que desejam mal, de pessoas que buscam seus próprios interesses. Ele caracteriza alguns como cães, como maus obreiros, como falsa circuncisão, como inimigos da cruz de Cristo. Outros que tinham o ventre como seu Deus, que amavam a perdição, que tinham uma fama, que eram materialistas, consumistas e muitas outras coisas. Todas elas sinalizadas, né, apontadas pelo apóstolo dentro desta carta aos Filipenses. Foi escrita aos Filipenses. Então, os que estão separados porque a vida de Cristo está operando neles. Aqueles que não foram separados, o que está reinando neles é a velha vida, a velha natureza, a velha humanidade. E a velha humanidade, ela é caracterizada por todos estes pecados que aparecem aqui, e certamente por muitos outros, porque se trata de uma vida diferente da vida de Deus. Se trata de um coração diferente do coração de Deus. Se trata de um homem caído, de um homem que virou as costas para o Senhor.
Enquanto nesta condição e nesta situação não há obra de Deus, vamos dizer assim, neste lado. Mas o Senhor vem, tira e chama dentre estes um povo para manifestar dele o seu Filho amado. Nenhum de nós nasceu diferente desse grupo aqui. Todos nós nascemos em pecados. Todos nós nascemos na carne. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que todos nós, ele se inclui lá, um dia fizemos a vontade do diabo, fizemos a vontade dos nossos pensamentos, fizemos a vontade da carne, e estávamos mortos. Ou seja, nenhum escapou de fazer parte desta realidade, desta condição aqui. Aqui está o homem velho, né? O homem separado de Deus, o homem caído, aquele que procede lá do Éden, os filhos de Adão, os filhos da desobediência, como Paulo chama. Mas o Evangelho de Jesus tem separado um povo para Deus, na medida em que a vida do Senhor Jesus é comunicada no coração, no espírito daquele que se arrepende e por graça de Deus tem crido no Senhor. Estes são trazidos para o lado, para que Cristo seja a sua vida. Paulo, nesta carta aos Filipenses, ele vai mostrar, irmãos, como isto é trabalhado, é processado, é operado, é construído, né, pelo próprio Deus na vida de cada um dos seus filhos. Para que não fique nenhuma dúvida, quando Paulo escreveu aos Efésios, ele diz assim que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é porque o Senhor nos chamou, se você está em Cristo, se eu estou em Cristo, não é porque o Senhor nos separou, que aqueles homens que o Senhor, e é o Senhor que sabe, ainda não chamou, não separou eles em Cristo, que eles são nossos inimigos. Não devemos considerá-los como nossos inimigos, de maneira nenhuma. A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Paulo nunca disse aos irmãos de Filipos, né, que eles deveriam brigar e lutar e combater aquelas pessoas ali, como se elas fossem inimigos naturais, inimigos da carne. Eram vidas que também precisavam, como todos precisamos, da graça e da misericórdia do nosso Deus. Amém? Capítulo 1, versículo 27 e 28. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, estáis firmes, em um só espírito, uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus.
qual é o chamado, qual é o desafio do Senhor para nós diante disso que Ele fez em nosso favor? Que haja um viver digno, que haja um coração realmente que se comprometa com esta misericórdia, né, que o Senhor dispensou sobre nós. E nós vamos avançar mais um pouco hoje. O que o Senhor está fazendo, irmãos, naqueles que Ele separou? Ele está formando Cristo Jesus. E Paulo, já maduro, né, depois de ter andado muitos anos com o Senhor, ele fala assim para os irmãos de Filipos: para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ele indica, né, com esta palavra que Cristo já estava bastante, vamos dizer assim, formado nele. Para ele, o viver já era Cristo. Ele já tinha sido conformado ao Senhor Jesus, numa medida maravilhosa. E este é o desejo de Deus para todos nós. Eu queria que um irmão abrisse em Gálatas, capítulo 4, e lesse o versículo 19. Isso, as mulheres aí que já deram à luz têm uma vantagem em relação aos homens, né, e aquelas que nunca deram à luz. Paulo, eu não sei como, mas ele está sentindo dores de parto até que Cristo fosse formado naqueles irmãos. Tamanha era, irmãos, a compreensão, o entendimento, a revelação que ele tinha da obra de Deus em Cristo Jesus. Diz: eu estou sofrendo dores de parto até ver Cristo formado em vós. Este era o ponto central assim, do serviço, do ministério do apóstolo Paulo. Ele não trabalhava, ele não servia a igreja em função de outros interesses, em função de outras coisas. Ele não buscava outras coisas na igreja. Ele não desejava que outras coisas, né, acontecessem na igreja. Ele queria ver nos filhos de Deus Cristo formado. Porque ele sabia que esta era a vontade de Deus desde os tempos eternos. Que Cristo fosse formado na vida daqueles que Deus tinha chamado, que Deus tinha separado. Paulo havia entendido que chamar, que separar, né, que colocar do lado, era o primeiro passo. Ou seja, Deus separa. Deus diz: você é meu. Você está em Cristo. Como o próprio Senhor disse para Nicodemos, é necessário, Nicodemos, nascer de cima. Porque você apenas nasceu de baixo, nasceu da terra, mas é preciso nascer de cima. Mas nascer de cima era só o começo.
é só a separação. Agora Paulo continuava sofrendo em favor destes, até que Cristo fosse formado neles, visto neles. Quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 11, ele diz assim, ouça. Eu vou ler o 10 também, né? E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, porém Cristo é tudo em todos. É uma outra maneira de dizer isso. Disse aos irmãos de Colossos, olha, vocês se revestiram de Cristo. Vocês foram vestidos com o Filho de Deus. Vocês foram despidos do velho homem e vestidos com o novo homem. E nessa união com o novo homem, não existe mais aquelas separações que haviam antes ou encontradas, né, no velho homem, parados por raça, né, por nacionalidade, por sexo e outras coisas mais. Porque ele declara que Cristo é tudo em todos. Ele estava desejando o que o Senhor Deus deseja, olhar para aqueles que Ele separou e ver Cristo em todos. Por que assim, irmãos? Por que Deus tem esse desejo no coração? Por que é isso que Deus busca? Porque Cristo é o único que satisfaz o coração de Deus. Eu confesso para os irmãos que estou descobrindo isto agora. Talvez você fique assim um pouco sem entender isso. Fala, esse irmão já está com a cabeça branca, 50 anos está pregando o Evangelho, fala uma coisa dessa, mas é verdade. O único, tudo que agrada o coração de Deus é o Senhor Jesus. O Deus eterno não tem prazer em nenhum outro, nem nos céus e nem na terra, que não seja Cristo Jesus. E para ficar bem claro, Deus tem todo o seu prazer em Cristo Jesus. Todo o seu prazer em Cristo Jesus. Não fique com aquela ideia que Deus tem um grande prazer em Cristo Jesus e que Ele pode ter um prazerzinho em nós, né? O Senhor Jesus agrada bastante o seu coração, mas nós também podemos. Isso é impossível. Só o Filho de Deus agrada o coração do Senhor. Abre aí em Mateus capítulo 3. Versículo 17. Lê para nós, Celso, faz favor. E eis uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado, em quem
compraz, ou em quem eu tenho prazer. Isto parece uma coisa simples. Se a gente passar assim rapidinho, se o Espírito de Deus não abrir o nosso coração, nós podemos passar por isso uma vez, 10 vezes, 50 vezes, e essa verdade que tem poder para mudar a nossa vida, não chegar no nosso coração nunca. Deus tem o seu prazer em Cristo. Ponto. Antes, durante e eternamente. Cristo é a alegria do seu coração. Irmãos, não há absolutamente nada que possamos fazer como homens. Mas coloque nada nisso daí. Nada de verdade mesmo. Que tenha qualquer lugar na presença de Deus. Que tenha qualquer poder de satisfazer o coração do eterno Deus. Pense numa coisa boa que você é capaz de fazer. Mas uma coisa excelente, extraordinária, sabe? O que ela é capaz em termos de agradar o coração de Deus, de produzir, de fazer? Nada. Nada. Este é um grande fundamento. Esta é uma verdade absoluta do Evangelho, que ela tem, infelizmente, sido obscurecida para muitos daqueles que têm confessado fé no Senhor Jesus. E ela tem sido obscurecida pela religiosidade, aonde o homem confessa fé no Senhor Jesus, mas ele, de alguma maneira, continua acreditando que ele pode, nele mesmo, se ele se esforçar, se ele melhorar, se ele elaborar bem as coisas, se ele, enfim, for suficiente, ele vai ter condições de colocar alguma coisa diante do Senhor de valor, que seja agradável aos seus olhos. E aí, irmãos, tem início um caminho terrível. Se coloca sobre os ombros daqueles que têm confessado fé em Jesus um peso que nunca ele vai conseguir levar. E ele vai viver uma vida de grandes frustrações. E eu diria que o próprio Senhor vai apertar esse que de fato tem crido nele e vai fazer de tudo para que as escamas dos seus olhos caiam, para ele ver que está no caminho errado. Porque o Senhor nos colocou de lado por graça, por redenção, por obra realizada em Cristo. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz que por graça somos salvos. E isto não vem de vós. É um dom de Deus. É um presente de Deus.
para que ninguém se glorie. Quer ver aos Coríntios, ele vai colocar essa mesma verdade de uma outra maneira. Ele vai dizer, aquele que se gloriar, se quiser se gloriar, ele tem que se gloriar no Senhor. Mas todas as vezes que nós tentamos ser bem-sucedidos diante do Senhor na nossa, vamos chamar assim, vida cristã, nós vamos fracassar. Parece até uma contradição, mas nós vamos fracassar. Talvez muitos de nós que está aqui já tem marcas na vida de fracassos, porque partimos de um ponto errado, de uma base errada. Eu confesso para os irmãos que eu tenho muitas coisas na minha vida que hoje eu me envergonho, de fracassos, algumas mais antigas, algumas mais recentes. Exatamente como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 6. Vergonha. Mas o nosso irmão, o apóstolo Paulo, ele viu desde o início toda a verdade do Evangelho. E ele compreendeu que a boa obra que Deus estava fazendo nele e nos demais irmãos, e que com certeza ele ia terminar até o dia da volta do Senhor Jesus, não se tratava de nenhuma religião. Não se tratava de nenhuma reforma no velho. Não se tratava de refazer conceitos e não se tratava nem de lidar com o certo e com o errado. Paulo descobriu, desde o início, pelo Espírito Santo de Deus, que o Senhor havia colocado ele de lado para que a vida do Senhor Jesus se manifestasse nele. Ele viu a obra de Deus como ele declara aqui, no capítulo 1, versículo 21. O viver para mim é Cristo. Olha o que ele disse no capítulo 2 de Gálatas, versículo 19 e 20. Volta um pouquinho aí. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Como foi que Paulo viveu para Deus? Como que ele descobriu o jeito de viver para Deus? O caminho de viver para Deus? O que era para Paulo estar separado para Deus? Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aquele Paulo, para ser mais preciso, aquele Saulo, viveu vários anos na terra. Do jeito dele, viveu para ele, viveu segundo o que ele achava certo, ele achava errado, viveu segundo as suas forças, os seus conhecimentos, a sua religião, a sua tradição.
Mas em tudo isso ele não viveu para Deus. Mas quando ele foi chamado para viver para Deus, ele descobriu que o Senhor havia colocado ele em Cristo na cruz para morrer. Aquele homem natural, aquele homem inicial, não tinha absolutamente nada que interessasse, que servisse, que tivesse lugar na presença do eterno Deus. Foi para a cruz. Disse: nele eu morri. Sabe por que você foi batizado, querido, nas águas, e eu também? Para declarar esta verdade. Nós não temos nada. Não somos nada naquilo que recebemos do Éden, do homem natural. Mas quando este sai pela cruz em Cristo, o caminho fica aberto para o Senhor Jesus, para o homem que agrada o coração de Deus, para o homem segundo o coração de Deus, para o Filho de Deus, para a vida verdadeira, para a vida eterna, para a vida santa, para a vida ressurreta. Então Paulo disse, aqui, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Sabe o que é o Evangelho, queridos? Sabe o que é o Evangelho em poucas palavras? É Cristo em nós. E nós em Cristo. O que aconteceu com os irmãos ali de Filipos? Quando de lados, colocados de lados pela mão soberana do Senhor, quando habitados pelo Espírito Santo de Deus, quando vivificados, na vida do Senhor Jesus, o que começa a acontecer com eles? Olhando para aquilo que aconteceu ali, que estava acontecendo ali, nós podemos ver o Senhor Jesus se manifestando neles. Eu anotei aqui vários textos aonde isso está colocado, de uma forma maravilhosa, maravilhosa. Ou seja, a vida da videira aparecendo nos ramos, frutificando para a glória de Deus. Irmãos, não existe nada mais glorioso do que isso. Ser um com Cristo. Estar naquele que pode. Viver naquele que é vivo na vida eterna de Deus.
Não existe nada mais poderoso do que tocar e ser tocado pelo poder do Deus eterno. E isto é a experiência de todo aquele que está em Cristo. Porque Cristo é tudo isso. Dá uma olhadinha aí no capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em quem? Em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Cristo é o fim de toda rebelião. Fora de Jesus, irmãos, a rebelião opera. Só não existe rebelião no Senhor Jesus. Eu não sei se você prestou atenção, né, enquanto líamos. Nós temos aqui algo muito tremendo. A palavra de Deus, ela ensina que o pai da rebelião é o diabo. Certo? Vamos dar uma olhadinha na Bíblia para ver isso. E que você abrisse, Celso, abre para nós, em Isaías capítulo 14, e lê do versículo 12 ao versículo 15. Você tem o Velho Testamento aí, Bruno? Tem? Então você vai ler em Ezequiel 28, de 12 a 15. Isaías 14, de 12 a 15. E Ezequiel 28, de 12 a 15. Algum irmão tiver dificuldade para achar, ouça com atenção. Pode ler, senhor. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizes no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei no meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Pode ler, Bruno. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você
foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Irmão, nós temos muitas coisas nesses dois textos. Com certeza falam de Satanás, da sua criação. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para aquilo que sobressai aí, que é comum nos dois textos. O que o diabo quer aí? O que ele tem no coração? Ele quer usurpar o lugar de Deus. Ele quer a glória de Deus para ele. Ou seja, a criatura querendo tomar o lugar do Criador. Ele diz, eu vou subir no monte de Deus, eu vou me assentar lá e eu vou ser igual ao Altíssimo. Mas quando aquele que é Deus, porque o Filho é Deus, se manifesta para a sua criação, como que ele faz, irmão? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma do quê? De Deus. Ele é Deus. Não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Então ele era igual a Deus, ele é Deus. É uma das pessoas da Trindade. E aquele lugar lá no Monte Santo, mencionado pelo profeta, é de direito do Filho de Deus, em quem Deus depositou, centralizou toda a sua obra desde a criação do mundo. Mas este que tem todo este direito, toda esta glória, a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo. E se fez homem. E já na condição de homem, que era uma coisa muito pequena para quem é Deus, ele se faz servo. Fica menor ainda. E depois, como servo, ele vai morrer numa cruz, como o pior tipo que existia na época. O que nós temos de diferente entre o que o Senhor Jesus faz e o que o diabo achou que iria fazer? Tem tentado fazer desde aquele dia que se achou iniquidade no seu coração. Qual a grande diferença? O diabo quer ir para cima. Jesus se manifestou indo para onde? Para baixo. Em quem Deus tem prazer? No seu Filho. Obediente, não rebelde, só tem um: Cristo. Vamos pensar que todos nós, em nós mesmos, somos companheiro deste. E disse, eu vou sentar lá, é de estremecer, mas essa é a pura verdade.
Se tem algo que está sendo ferozmente combatida nesta geração, é a autoridade. Não importa onde ela esteja. Tanto a autoridade que existe na família, a autoridade que existe no Estado, a autoridade que existe entre as pessoas, né, em função de posições que ela ocupa. Aonde existir autoridade nos nossos dias, ela está sendo combatida ferozmente. E quem está por trás disso? O diabo. Ele é rebelde. Sempre foi assim, irmãos. Por isso que Paulo, e não só Paulo, mas Pedro, nunca eles aconselham qualquer cristão se opor à autoridade, mesmo aquelas, né, encontradas na vida dos reis, dos governantes, e que eram ímpios e perseguiam a vida deles, porque eles sabiam de onde procede a rebelião. Quem sabe aqui a última frase que temos no Velho Testamento, no livro do profeta Malaquias. Quem sabe? Converterei o quê? Leia, alguém lê para nós, hein? A última frase, se eu não me falha a memória. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Ao contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Isso. Onde é que está a rebelião aí? Dentro de casa. Mas quem é obediente, querido? Jesus. Nenhum de nós vai viver uma vida de submissão na nossa própria condição. Nós somos rebeldes. Mas o Senhor Jesus é obediente. Se você depender da sua condição para ser obediente, você está perdido, você vai ser um doido. Mas se você for cheio de Jesus, se o Senhor Jesus viver em você, se Ele for a sua vida, a vida dele é obediente. Ela vai agradar o coração do Pai. E Paulo está dizendo aos irmãos aqui de Filipos, permitam que aquilo que o Senhor Jesus é, e que Ele já mostrou aqui entre nós, se manifeste no meio de vocês. Mulher nenhuma vai se submeter ao marido se não for pela vida de Cristo. Ela pode fazer 1000 cursos. Mulher 10, mulher 100, mulher 1000, mulher perfeita, mulher azul, mulher cor-de-rosa, mulher roxa. Mulher é mulher rebelde. Mas o cabeça da igreja é obediente. A vida dele é submissa. Se ela encher o teu coração,
Ela sabe os caminhos da submissão. Quando perder tempo, eu vou colocar dessa forma, assim, bem, curso não sei o quê, aprende de frente para trás, de trás para frente, mas na hora de o bicho pega. Mas Cristo não. Eu sofro dores de parto até Cristo ser formado em vós. Um pouquinho mais. Vamos gastar mais alguns minutos aqui. Capítulo 2 ainda, né, do versículo 1 ao 4. Paulo está dizendo assim para os irmãos de Filipos: irmãos, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E tenha cada um em vista o que não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ah, meu Deus! Vocês acham que vocês mesmos, vocês são assim? Mas eu não sou nada disso aqui. Se depender de mim em relação a isso aqui, eu estou perdidinho. E não tem comprimido na farmácia capaz de produzir isso aqui no meu coração. Não tem livro na livraria capaz de me ensinar a ser isso aí. Ou tem? Será que tem algum livro que é capaz de fazer meu coração receber exortação? Numa boa, de verdade? Repartir consolação de amor? Ou consolar os irmãos em amor, amor de Deus? Alguma comunhão no Espírito Santo? Tem, irmãos, algum comprimido na farmácia capaz de fazer eu ter comunhão com os irmãos no Espírito Santo? Algum treinamento? Entranhados afetos de misericórdia. Fazer eu pensar com todos vocês as mesmas coisas e nas mesmas coisas. E coisas nas entrelinhas aqui, Paulo está falando das coisas de Deus, do reino, do Senhor Jesus. E tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. Que chance nós temos, irmãos, de nós mesmos, em relação a isso aqui? Você acha que você tem alguma? Você acha que você tem alguma, Celso? Não dá, né? Nada façais por partidarismo.
Vai fazer tudo por humildade, nada por vanglória, irmãos. Sabe quem é assim? O Filho de Deus. Ele é tudo isso. Para mim, o viver é Cristo. Sofro dores de parto até Cristo ser formado em vós. O pecado, irmãos, ele desintegralizou a nossa vida. Nós fomos feitos em pedaços. Não há um homem, do ponto de vista de Deus, que pode ser considerado inteiro. Nós fomos feitos em pedaços. A palavra de Deus diz, por exemplo, que cada um de nós desviava-se no seu próprio caminho. Nesta mesma carta aos Filipenses, Paulo fala assim, e para muitos ali, o centro dos seus interesses eram eles mesmos. Ou seja, quem pensa apenas em si, não tem lugar para mais ninguém. Ele é um... Vamos abrir no Evangelho de João, nós vamos ler aqui uns 2 textos. Nós vamos encontrar ali o Senhor Jesus orando, no capítulo 17, versículo 21 e 23. O Senhor disse assim, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, sejam ele também em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. A única e verdadeira unidade e comunhão, irmãos, é aquela que existe na Trindade. Nós sabemos que Deus ele é inteiro. Ele não tem falta de nada. Ele é completo, é pleno. Não há rachaduras em Deus, trincas em Deus. Não há separação em Deus. O que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo é perfeito, em todos os sentidos. E o Senhor Jesus, ele está intercedendo em favor da igreja e ele está pedindo que isto seja derramado sobre aqueles que ele havia chamado. Por quê? Porque nós não temos isso. Nós não somos isso. A única maneira de sermos inteiros é se formos colocados no Senhor Jesus, porque Ele é inteiro. Volta um pouquinho no capítulo 11. Leia o versículo 52. Qualquer irmão aí pode ler para nós. E não somente pela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estão dispersos. Quem falou estas palavras foi o sumo sacerdote
Quando ele, sem saber, profetizou que um homem deveria morrer e não toda a nação. Né? E aí ele disse essas palavras aí. Que era necessário que alguém morresse para Deus poder reunir em um só corpo quem? Os filhos que estavam dispersos ou separados, desintegralizados, porque essa é a nossa condição. Irmãos, vocês sabiam, eu acredito que devam saber, infelizmente, que se formos deixados por nossa conta, a gente se mata. Paulo escrevendo aos Coríntios, se não me falha a memória, ele diz assim: irmãos, vocês estão com problema aí, vocês devem resolver isso aí logo. Porque vocês estão se mordendo. Se vocês continuarem se mordendo, vocês vão se destruir, vocês vão... É uma linguagem assim muito forte, né? Mas a separação que existe dentro de nós, que o pecado trouxe, ela é tão grande, tão forte, que nós não nos suportamos. Você acha que foi à toa que aquele cara lá em Gênesis, antes do Éden, ele diz assim: olha, mulher, hoje eu matei um porque ele me pisou no pé. E eu matei o outro porque ele me fez mais uma coisinha lá. O que é isso? O homem ele não suporta, porque ele é desintegrado, ele está em pedaços. Ele não consegue ter comunhão com ninguém. Mas não há acampamento, não há piquenique cristão, não há comida na mesa capaz de unir absolutamente ninguém. Vamos fazer um almoço de comunhão. Não aquele almoço de comunhão para desfrutar da comunhão que já existe, mas aquele almoço de comunhão onde se acredita que o fato de ficar em torno de uma mesa tem poder para gerar comunhão. Não tem. O único que é comunhão é Cristo Jesus. O único que é unidade é Cristo Jesus, porque Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos chamados para participar da comunhão do Filho de Deus. Ele não é desintegrado. Ele é inteiro. Ele tem perfeita comunhão com o Deus eterno. Se Ele for a nossa vida, teremos comunhão uns com os outros nele. Então, do que nós precisamos, irmãos? Nós não precisamos de acampamento para produzir comunhão. Nós precisamos da vida de Jesus, que tem comunhão poderosa. Esses irmãos aqui,
E eles estavam avançando nisso. Mas tinham duas irmãs lá que estavam meio bicuda. E Paulo vai dar uma puxadinha de orelha nelas, né? Capítulo 4, versículo 2, ó. Rogo a Evódia, nome bonito, né? Se tiver uma filha aí, pode pôr esse nome. E a Sintique, Filipenses 4, 2. Que pensem, o que, irmãos? Concordemente como? No Senhor. Tenham o mesmo pensamento, mas em Cristo. Ele é a nossa paz. Ele é a nossa comunhão. Para mim, o viver é Cristo. Mas esta é a obra que Deus está fazendo em nós. Nós vamos parar aqui hoje. E outro momento a gente continua. Né? Não cansa muito e não funciona. Esta é a obra que o Senhor está fazendo em nós. Formar Cristo em nós. É para isto que fomos colocados de lado. Para que a graça de Deus forme o Senhor Jesus na nossa vida. Mas que privilégio! Que misericórdia! Que presente! O Senhor não nos colocou de lado para que ficasse mais fácil, né? Ele passar o chicote em nós. Não, você está de lado, agora eu sei quem você é, né? Pá. Não! Ele nos colocou de lado para que fôssemos alcançados por sua graça. Porque se não fosse assim, querido, estávamos lá como todos os demais. Não há esperança para ninguém a parte de Jesus. Naquele dia que você estiver perante o Senhor na glória, você vai saber claramente por que você estava lá. Porque fui posto naquele que venceu. Porque fui posto naquele que triunfou. Porque fui colocado naquele em quem o Senhor Deus tem prazer. Amados, a igreja é Cristo em nós. Não é um grupo de pessoas pelejando com as suas forças para tentar fazer alguma coisa boa para agradar o coração de Deus. Toda a provisão, todo o poder, toda a vida, todo o pão que precisamos, toda a água viva que necessitamos, vem do Senhor e nos é dado de graça naquele em quem estamos. Por isto, Paulo insiste com os irmãos, guardem isto, abracem isto fortemente, porque o Senhor agraciou vocês com esta tão grande salvação. Sendo assim, queridos, ele vai terminar, porque não depende
num certo sentido, de nós. A fonte é o próprio Deus. O que nós temos que fazer é continuar com a boca aberta. O nosso Pai vai continuar enchendo ela. E Ele é poderoso para terminar o que Ele começou. E fiel. Que o Senhor nos ajude.